Como fazer contagem aqui no Excel, contar a quantidade de linhas de pedidos, quantidade de status, transformar a nossa contagem em porcentagem, colocar filtros por categoria, por status na contagem que fizemos. Ou ainda fazer uma contagem bem específica. E dessa forma eu sei que tem 5 pedidos entregues para o Marketplace B na região Centro-Oeste. Olha o tanto de análise legal que podemos fazer apenas com contagem no Excel. Contar por categoria, contar por status, contar com vários critérios. Vamos aprender a fazer vários tipos de contagem aqui no Excel. E já aproveita, baixa essa planilha que eu vou disponibilizar para você aí na descrição do vídeo. Assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo e dessa forma vamos aprender a fazer contagem aqui no Excel. Para que possamos fazer qualquer tipo de contagem aqui no Excel, a primeira coisa que precisamos ter é uma planilha com informações. Dados, valores, textos. E aqui eu tenho uma planilha que vai me ajudar bastante porque eu tenho datas, textos, escritas, além de ter números, dinheiro e também categoria, status, enfim, tem bastante coisa legal para a gente poder fazer essa contagem aqui no Excel. Contar quantas linhas eu tenho nessa minha planilha. Ou ainda, quantos status de cada eu tenho. Quantas vezes aparecem em separação, ou seja, quantas em separação existem aqui nesse status. Quantos enviados tem, quantos entregues tem, quantos pendentes tem, etc, etc. Para que a gente possa fazer contagem aqui no Excel, dá para fazer de várias maneiras. Funções ou utilizando tabela dinâmica, que é uma excelente ferramenta do Excel e que eu prefiro bastante usar a tabela dinâmica. Então deixa eu te mostrar os exemplos que vamos ver aqui e já aproveita e baixa essa planilha para você acompanhar o vídeo junto comigo. Primeiro, contagem total. Contar quantos pedidos existem. Para isso, pessoal, eu vou aqui na minha planilha e então, simplesmente eu clico dentro dela, só para o Excel entender quais informações eu vou utilizar. E aqui no inserir, eu vou utilizar a ferramenta que eu comentei, tabela dinâmica. Primeira opção, tabela dinâmica, e simplesmente clico no OK. O Excel ele vai abrir uma nova planilha aqui no rodapé para mim, aonde à esquerda eu consigo ver a tabela dinâmica, que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer análises, nos ajuda a fazer resumos, a organizar as informações. Então é uma excelente ferramenta para você que tem uma planilha, informações no Excel. E aqui à direita conseguimos ver cada coluna da nossa planilha. Data, cliente, região, vendedor, etc, etc. E logo abaixo temos os campos da tabela dinâmica. Filtros, linhas, colunas e valores. Como eu falei, eu gostaria de fazer uma contagem, contar coisas. Neste caso, contar a quantidade de pedidos que eu tenho. Como que a gente resolve esse problema? Muito simples. Eu vou pegar qualquer coluna que eu tenho. Exemplo, vamos pegar aqui a coluna da data. Pego a data, seguro e coloco ela dentro dos valores. Porque dessa forma o Excel vai fazer uma contagem dessas informações. E o total vai ser 500. Ou seja, eu tenho 500 informações nas datas. 500 datas, 500 linhas diferentes. E se verificar, aqui na minha planilha original, e você contar linha por linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai chegar em 500. Ou se você preferir, ganhar um pouco de tempo, ser mais rápido, e lá para a última linha da planilha, você vai ver que ela vai acabar em 501. Opa, então tá errado, professor. 501. Por que contou 500? Pessoal, porque tem um cabeçalho. E o cabeçalho é a primeira linha. Então, 500. Porque a gente tira o cabeçalho. Simples assim. Então a gente tem aqui 500 informações dentro dessa planilha. Bem fácil, bem simples de utilizar dessa forma a tabela dinâmica. Então eu já sei a contagem total de linhas que eu tenho. E eu poderia utilizar qualquer campo. Eu contei a data, mas se eu pegasse aqui o vendedor, pego ele, clico, seguro e arrasto dentro dos valores. O Excel também vai fazer uma contagem desses vendedores, linha a linha. Ele vai contar quantas vezes aparecem os vendedores. E o resultado vai ser o mesmo, ó, 500, 500, sempre, desde que você tenha informações na coluna. Já resolvemos o primeiro problema, então. Deixa eu, inclusive, remover esse vendedor aqui. Clico nele, removo. E talvez trocar o título também. Eu posso, para trocar o título, escrever aqui em cima mesmo, por cima, ao invés de contagem de datas, eu vou colocar quantidade de pedidos, ou a quantidade total de linhas. Enter. Posso aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna, clicando na divisão de A com B. E resolvemos a primeira questão aqui no o que vamos fazer. Então a gente conseguiu dessa forma contabilizar quantos pedidos existem. 500. E agora, como é que eu faço para contar só um status específico? Ou ainda, contar todos os status? Porque na minha planilha eu tenho vários status diferentes. Eu tenho aqui status em separação, enviado, entregue, pendente, cancelado. Mas quanto de cancelado tem? Quanto de pendente tem? Etc, etc, etc. Para isso, podemos voltar aqui na nossa tabela dinâmica
e fazer uma outra tabela dinâmica, só para a gente ter essas análises de forma separada. Só que ao invés de fazer toda a tabela dinâmica do zero, eu vou pegar essa tabela dinâmica que eu já fiz, seleciono ela, e então utilizando o atalho Ctrl C e depois o Ctrl V, podemos copiar, Ctrl C, clica aqui do lado, Ctrl V na tabela dinâmica. Copia e cola. Muito mais fácil, assim a gente duplicou a tabela dinâmica. Agora voltando aqui na direita, eu vou remover essa data e vamos lá pegar os status. Pego os status, clico, seguro e arrasto dentro dos valores. Dessa forma o Excel vai fazer uma contagem para mim. Porém, pessoal, olha só um detalhe. 500 de novo. Quer dizer que eu tenho 500 status. Mas eu queria saber quanto que eu tenho de cada um, e não só o valor total. 500 eu já sei, eu já fiz isso anteriormente. Então, o que dá para fazer? Voltar aqui nas colunas e pegar o próprio status novamente. Pega, segura, clica, arrasta e solta nas linhas. Porque assim, quando soltamos dentro das linhas, a tabela dinâmica vai listar linha a linha cada informação que você tem. Ou seja, cada status diferente. Então, em valores, ela faz a soma, a totalização, a média das informações. É valor, vai fazer a matemática, soma. Já quando você coloca as informações nas linhas, vai ser listado cada informação que você tem. E como colocamos os status nas linhas, eu consigo ver aqui cada status diferente que eu tenho, linha a linha. Então, respondendo, quanto que eu tenho de cancelado? 40. Aqui, ó, 40. Entregue, 188. Pendente, 56. Resolveu o problema, consegui fazer a contagem por status. Voltando agora no o que fazer, resolvemos o ponto 2. E o terceiro ponto, critério específico. Eu quero contar quantos pedidos estão com status de entregue. Então eu não quero mostrar tudo, quero mostrar só um pedido específico. Mais uma vez, dá para usar a tabela dinâmica. Então vamos voltar aqui na planilha 1. Posso copiar essa tabela dinâmica aqui que eu fiz, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Só que eu vou mudar uma coisinha nela, pessoal. Já está pronto, mas eu não quero ver tudo de novo. Então eu vou clicar aqui em cima nesse pequeno filtro e selecionar só a opção que me interessa. No caso é apenas o entregue e clicar no OK. Pronto, resolveu o problema, ó, 188. Então eu posso ver tudo ou apenas ver o entregue, ver só o que eu preciso. Simples assim. Resolvemos então esse terceiro ponto. Por quê? Porque o segundo já estava pronto. Então fica mais fácil, ajudou a fazer o terceiro. Agora, a quarta coisa que temos que fazer aqui. Como contar pedidos acima de um determinado valor? Neste caso, como contar a quantidade de coisas acima de R$1.000. Lembrando que o valor que eu estou usando aqui é totalmente fictício. Você pode usar o valor que você quiser. R$100, R$50, R$10.000, etc. Porque não muda nada, o passo a passo é o mesmo. Então o que eu vou fazer, pessoal? Quero contar pedidos apenas acima de R$1.000. Eu venho novamente na tabela dinâmica. E se você quiser aqui no relatório, dá para ver que tem vários pedidos com o valor total acima e outros abaixo de R$1.000. Acima, abaixo, 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 acima. Abaixo, abaixo, acima, abaixo, abaixo, acima. Imagina ficar contando isso na mão. Quantos que são acima e quantos que são abaixo. Logo, vamos usar mais uma vez a tabela dinâmica. Seleciona a tabela dinâmica, copia, cola aqui do lado. Mas e agora? Como que resolvemos esse problema? Porque, se verificar, não tem nenhuma coluna que vai me falar assim, olha, é maior que R$1.000. Não tem uma coluna desse jeito aqui nas nossas informações. Então, como que a gente resolve esse problema? Vamos começar por limpar a tabela dinâmica, pegar aqui o status, clique e removo, linha, clique e removo. Vamos pensar aqui numa solução interessante. Eu vou, pessoal, pegar, por exemplo, o valor total. Posso pegar o valor total, pego, seguro e coloco ele dentro das linhas. O que o Excel vai fazer aqui para mim? O que a tabela dinâmica vai fazer? Dentro das linhas, vai listar cada valor que eu tenho. Ó. 35, 37, 39, 41. Vários valores, ó. Praticamente todos os valores que aconteceram naquela minha planilha. Mas isso não resolveu o meu problema. Porque eu não quero ver os valores que eu tenho. Eu quero ver a contagem dos valores maiores que 1.000. Pensando nessa ideia, eu posso agora pegar o próprio valor e colocar ele nos valores. Porque assim, podemos fazer uma contagem de quantas vezes cada valor aparece. Mas tem um detalhe. O Excel, ele não fez uma contagem, ele fez uma soma. Mas por que antes estava sendo feito uma contagem e agora está sendo feita uma soma? Por que o Excel mudou de ideia? Não é que ele mudou de ideia. Antes, estávamos usando, exemplo, o status. E o status é um texto, uma escrita, uma palavra. Então o Excel automaticamente faz uma contagem. Agora, quando você usa qualquer coisa como número, quantidade, porcentagem,
valor, dinheiro, moeda, o Excel ele vai fazer uma soma. Soma. Como que resolvemos o problema? É só clicar no valor, configuração do campo e trocar. E falar para o Excel que não, eu não quero uma soma, e sim uma contagem. Clica na contagem e clica no OK. Resolveu. Assim eu consigo saber, ó, que esse valor de R$ 35,91 ele aparece 4 vezes. R$ 39,90 2 vezes. Tá, professor? Mas não resolveu o problema ainda. Eu quero saber quantas linhas, quantos pedidos, valores são maiores do que R$ 1.000. Agora que vem a resolução. Clica no filtro aqui em cima. E eu vou utilizar filtro de rótulos. Por quê? Porque são os rótulos de linha, essa primeira coluna, que me diz aonde eu tenho valores pequenos e valores grandes. Ó, R$ 100, 200, 300. E depois começa a chegar em 1.000, 1.500, 2.000. Então essa é a primeira coluna que vai me dizer, primeira coluna, quais linhas eu devo ou não utilizar. Por isso é o rótulo, rótulos. Clico no filtro e vou filtrar rótulos. Se eu filtrasse valores, seria essa coluna que estaria sendo filtrada, mas não faz sentido. Porque nessa coluna, ela só tem números, ó, 1, 4, 2, 2, 3, números pequenininhos. E não faz sentido, não é isso. Eu quero filtrar por dinheiro, tudo que é maior que 1.000. Clico então no filtro, vem em filtro de rótulos, e tudo que for é maior ou igual, tudo que for é maior ou igual do que R$ 1.000. Então, pessoal, tudo que for maior do que R$ 1.000 vai ser contabilizado. Ou igual a 1.000 também é contabilizado. Mas se você quiser mudar a regra, você pode escolher por aqui, ó. Outras opções de regra, ó. Igual a 1.000, ou seja, só conto o que é 1.000, etc, etc. Beleza, vamos lá, dá um OK? E agora sim, eu consigo ver tudo que é maior que 1.000. E lá no final eu consigo ver essa contagem. Então tem 155 pedidos que têm um valor maior do que R$ 1.000. Ah, professor, mas está muito ruim, ficou lá para o final. Tem que ficar subindo e descendo a planilha. Então vou te dar uma dica interessante. Clica aqui no cabeçalho, dá um igual, vai lá para o final e clica nesse total e dá Enter. Automaticamente sempre aquele total vai ficar aparecendo aqui em cima para você. Ó. Vai ficar mais fácil de você poder acompanhar. Você já sabe que é 155. E sim, mesmo quando a tabela atualizar a sua planilha, esse valor aqui também vai continuar funcionando da forma correta. Vamos voltar agora no que fazer. E esse critério de R$ 1.000 resolvemos. E se eu quisesse fazer agora os valores que estão entre 500 até R$ 1.500? É algo muito parecido. Poderíamos usar exatamente essa mesma tabela dinâmica, copia e cola aqui para o lado. E agora, no filtro, é o que muda. Clica no filtro, filtro de rótulos, e então entre. Aqui, entre, está entre. Tudo que estiver entre 500 e 1.000. E se você quiser incluir, neste caso, o R$ 500 e também o 1.000? Porque do jeito que eu fiz aqui, não, ele não necessariamente vai incluir, tá, pessoal? Então, se eu quiser ter certeza que o valor que eu digitar vai ser incluído, a gente pode trabalhar com centavos. 499,99, por exemplo. Mas, no meu caso aqui, não faz muita diferença. Então, eu quero ver de 500 até 1.500. Ok. Beleza, mostrou aqui esses valores. E por que não atualizou aqui em cima, professor? Pessoal, não atualizou porque ele ainda está usando as informações da tabela dinâmica anterior. Ó. Por quê? Porque eu só copiei e colei. Então tem que refazer a fórmula. Igual. Vai aqui para o final. Clica no total e dá um Enter. Agora sim, 109. Vou te mostrar que funciona. Se eu clicar no filtro e fazer qualquer outro tipo de filtragem, exemplo, eu vou limpar o filtro. Olha, o total ele volta ao normal. Se eu clicar e filtrar de novo, rótulos está entre 500 e 1.500. Enter. 109. Então funciona, como eu falei para vocês. Agora a gente conseguiu finalizar mais um exemplo, que é contar pedidos entre 500 e R$ 1.500. Mas e agora, se eu quisesse fazer uma contagem com vários critérios? Eu queria ver cada status, cancelado, entregue, em andamento, reembolsado, por categoria. Ou seja, eu quero saber, por categoria, quais status eu tenho em cada categoria. É bem fácil e legal de fazer isso. Vou te dar um exemplo bem interessante. Gostaria de saber apenas para a categoria de escritório, quantos pedidos eu tenho cancelados, entregues, em andamento, etc, etc e etc. Como que resolvemos esse problema? Mais uma vez, com tabela dinâmica. Então eu posso voltar aqui na minha planilha 1, vou pegar qualquer tabela dinâmica que eu tenho, tanto faz. Eu acho mais fácil pegar a primeira, porque ela é menorzinha, fica mais fácil de ajustar para o que precisamos. Seleciona tudo, copia. Vamos dar um rola aqui para a direita, cola, pronto. Agora, nessa nova tabela dinâmica, o que eu gostaria de mostrar?
Deixa eu remover tudo, porque eu acho mais fácil fazer do zero e é bom que vamos aprendendo dessa forma. Cliquei nos valores e removi, agora a tabela dinâmica está zerada. Vou começar pegando a categoria. Pego, clico, seguro e arrasto nas linhas. Dessa forma, o Excel vai me mostrar cada categoria que eu tenho. Acessórios, armazenamento, áudio, escritório, informática. Eu gostaria de saber o status, a quantidade de cada status para cada categoria. Tem várias maneiras de organizar essa informação. Eu vou pegar, por exemplo, uma configuração, depois eu te mostro outra. Agora o status, eu coloco ele nas colunas. O que vai acontecer? Cada coluna vai se transformar num status diferente. Cancelado, devolvido, em separação, entregue, enviado, pendente e o total. E se eu quiser ver a quantidade em si, eu posso pegar o próprio status, pego, seguro e coloco dentro dos valores. Porque assim o Excel vai fazer uma contagem desses status. E agora eu sei que tem 12 em separação para a categoria áudio e vídeo. Eu sei que para a categoria escritório eu tenho 38 entregues. Eu tenho 14 enviados, 10 pendentes e o total é 99, ó, total geral. Essa é uma configuração, porém tem outra. Deixa eu te mostrar. Vou selecionar toda essa tabela, copio e coloco ela aqui embaixo. Só para te mostrar e para ficar na ordem, sabendo que é a mesma tabela. E se eu pegar o status e trouxer para baixo da categoria? Agora tudo dentro das linhas, sim. Podemos usar várias informações dentro da linha e também dentro da coluna. Ou seja, dá para usar várias informações dentro de cada bloquinho desse daqui. Essa configuração eu também gosto muito, pessoal. Usar dentro das linhas mais de uma informação. Ficando da seguinte maneira. Agora eu consigo ver acessórios. Tem 100 status diferentes, sendo 5 cancelado, 9 devolvido, 11 em separação. E vamos ver se faz sentido? Olha, o acessórios, o total dele é 100. Vamos pegar aqui acessórios, o total dele é 100. É isso aí, ó, bateu. E está falando que devolvido tem 9. Será que é isso mesmo? Então, acessórios, devolvidos, tem 9. Perfeito. Se pegar um outro aqui embaixo, ó, armazenamento em separação, tem 17. Armazenamento em separação, 17. Bateu. Essa é uma configuração que dá para fazer. Uma outra seria você inverter. Pegar a categoria e jogar para baixo, status jogar para cima. Só clique e arrasta para baixo. Ó. Aí você vai inverter a ordem. Primeiro fica o status e depois as categorias. Enfim, como se fosse uma ordem hierárquica aqui das coisas. É você que decide o que faz sentido. Devolvido, 36. Devolvido, 36. São só maneiras diferentes de organizar as informações. Mas eu gosto do jeito que estava antes. Ó. Categoria por cima e cada status dentro da categoria. Mas vamos lá continuar. Conseguimos então finalizar categoria mais status. Agora, e se eu tiver um monte de critério, pessoal? Status, região e canal de venda. E aí? Um monte de critério. Preciso ver cada status por região, por canal de venda. Que problema para resolver. Mas como que eu faria nesse caso? Quando tem uma contagem muito específica. Uma contagem muito criteriosa para ser feita. Vamos lá pegar uma tabela dinâmica, por exemplo. Copia, cola aqui do lado. Vou limpar essa tabelinha dinâmica. E eu preciso ver status, região e canal de venda. Vou pegar o status, clico seguro, arrasto e solto nos valores. Assim eu já consigo ver a contagem de qualquer forma. Vou pegar esse mesmo status e colocar ele nas colunas. Aí cada coluna vai ser um status diferente. Além disso, eu vou pegar a região, pego e coloco em linhas. Assim eu consigo ver o status por região. Mas ele não acabou. Por quê? Porque além da região e do status, eu também preciso do canal de venda. Agora, onde que eu vou encaixar esse canal de venda? Se eu pegar aqui o canal de venda e colocar ele dentro das linhas, será que fica bom? Não sei, vamos fazer um teste. Olha, pessoal, parece que ficou. Eu tenho a região, o canal de venda e o status. Então eu sei que no site, no Centro-Oeste, teve 4 pedidos em separação. Teve 3 pendentes, 1 devolvido, 1 cancelado. Então aqui eu já consigo fazer todas as análises que eu quero. Já funciona, já fica muito bom, já faz sentido. Mas, avançando um pouco mais, também daria para fazer, vamos pintar de verde essa linha 7, porque foi finalizada. Dá para fazer uma segmentação, que é um filtro no Excel, um filtro da tabela dinâmica que nos consegue ajudar muito nas análises de dados. É um filtro dinâmico. Podemos voltar na nossa tabela dinâmica. Vamos pegar uma tabelinha dinâmica que foi feita, copia e cola ela aqui do lado. Pronto.
Aqui eu já consigo ver o total de pedidos. Mas e se eu quisesse ver por status? Ó, pego o status e coloco nas linhas. Vai ficar com essa configuração igual já havíamos feito anteriormente. Mas o legal é que, e se eu quisesse saber os status apenas de um vendedor específico? Ou apenas de uma região, apenas de uma categoria? Já aprendemos a fazer tudo isso, é só ir colocando linhas e linhas e colunas e etc. Mas tem uma outra maneira, se você quiser manter um visual mais enxuto. Você pode inserir o que é chamado, aqui dentro de análise de tabela dinâmica, segmentação de dados. Você vai clicar nessa opção e vai selecionar as colunas que você gostaria de poder filtrar a sua tabela dinâmica. Exemplo, eu gostaria de poder filtrar por região, vendedor e categoria. Ok. Selecionei 3 opções, então vou ter 3 tabelinhas, 3 filtros. Vou clicar e arrastar esses filtros, deixar eles aqui mais perto, porque assim fica mais fácil de mexer com eles. Se eu clicar apenas em uma região específica, digamos, Norte, as informações aqui vão me mostrar apenas os valores, a contagem da região Norte. Se eu selecionar Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, como você pode ver ali em cima vai sendo filtrado. Se eu quisesse ver apenas o vendedor Diego, já filtrou as informações. Se eu quisesse ver apenas a categoria armazenamento, já filtrou as informações. E o legal é que dá para combinar filtros. Quero ver apenas a região Nordeste, do vendedor Bruno, para o áudio e vídeo. Bom, só tem uma opção, entregue, 2. E armazenamento? Ah, armazenamento, olha que legal. 1 entregue, 1 enviado, 1 pendente. E escritório? 2 cancelados. Ixi, cancelou bastante, hein? Informática. 2 sem separação e enviado 1. Ou eu posso clicar e mostrar todas as categorias, limpar o filtro. Assim eu sei o total geral do Nordeste e do Bruno. Então isso se chama segmentação de dados, pessoal. E é um tipo de análise bem interessante que você pode fazer também para te ajudar com as suas contagens. É uma forma mais interessante de você poder filtrar, segmentar as informações. E além disso, para poder fechar com chave de ouro, e se eu quisesse mostrar cada informação em porcentagem, ao invés de fazer uma contagem, um é 10, o outro é 7. Não, queria transformar isso aqui em porcentagem. Um é 30%, o outro é 15%, o outro é etc. Como é que faz? Aqui na sua tabela dinâmica em valores, você pode fazer isso com qualquer tabela dinâmica. Você pode trocar essa opção de valores sempre que tiver número, pessoal. Nesse sentido aqui, ó. Tá vendo que é número? 40 é um número, 36 é um número. Número. Pode ser dinheiro também, quantidade, tanto faz, é um número. Você pode trocar o formato dele. E ao invés de mostrar o número em si, você mostrar a porcentagem. Porque tudo dá para mostrar em porcentagem. Qual que é o total de 500? Então, se 500 é o total, 40 representa quanto de 500? Talvez uns 9%? Então é isso que o Excel consegue fazer para você. Ao invés de ele mostrar em números, ele vai te mostrar em porcentagem. Porcentagem em relação ao total. Vou trocar aqui embaixo então quantidade, clico em configurações e venho em mostrar valores como. E simplesmente onde aparece sem cálculo, eu coloco como porcentagem do total geral. E clico no OK. Agora, ao invés de eu ver os números, eu consigo ver a porcentagem. E aquele 500 que ficou aqui embaixo agora representa 100%. E eu consigo ver em porcentagem quanto que eu tenho de enviado, entregue, em separação. Muitas vezes a porcentagem faz mais sentido para você do que ver o número em si, do que a contagem em si. Então, já que aprendemos a fazer vários tipos de contagens diferentes aqui no Excel, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. E eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.